Atenção! O que você está prestes a ouvir pode mudar o rumo da sua vida. Espíritos de morte, tragédias repentinas, acidentes inesperados e perdas contínuas nem sempre são coincidência. Muitas vezes são ações espirituais planejadas para interromper seu destino. Mas existe um salmo poderoso, um verdadeiro escudo invisível, capaz de anular ataques, proteger sua casa e frustrar os planos ocultos do inimigo. Fique comigo até o final desse vídeo, porque cada palavra que você vai ouvir foi conduzida por Deus para abrir seus olhos e levantar uma muralha espiritual ao seu redor. O inimigo só precisa de uma brecha. Mas hoje, você vai aprender a fechar todas elas. Não pule nenhum segundo, porque o que vai ser revelado vai blindar sua vida por completo. Aproveita agora e se inscreva no canal. Ativa o sininho na opção Todas. Deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade você está ouvindo essa mensagem, porque queremos orar especialmente por você. Escreva também a sua opinião sincera e deixe uma palavra nos comentários, porque muitas outras pessoas serão alcançadas através do que você declarar aqui hoje. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família, com todos que precisam de proteção espiritual urgente. Não saia até o final. Deus vai falar com você em cada frase, em cada versículo, e nenhuma vírgula desse vídeo será por acaso. As forças ocultas se movem sorrateiramente nas sombras da existência, atacando quando menos se espera. Há energias invisíveis que rondam caminhos, cruzam estradas, entram em lares e se instalam em corações fragilizados. Essas forças não anunciam sua presença com trombetas, nem com sinais evidentes. Elas chegam silenciosamente, camufladas nas rotinas, escondidas nos detalhes. Os sinais de sua atuação surgem em tragédias inesperadas, em perdas sem explicações, em lágrimas que brotam sem motivo. É quando o desespero bate à porta e a vida parece escapar por entre os dedos que muitos buscam respostas. A morte, quando alimentada por influências espirituais, não atua somente no corpo. Ela toca sonhos, destrói planos, silencia promessas. Contudo, existe uma voz que ressoa acima dessas ameaças. Uma voz que, quando ouvida, dissipa nevoeiros, derruba muralhas e encerra ciclos de sofrimento. Ela é firme, segura, viva. Ela é a palavra. E nesse vídeo, você será conduzido até o salmo mais poderoso contra espíritos de morte, perdas súbitas e acidentes que parecem ter hora marcada. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Algo quer sua atenção, algo quer te alertar. E se você ignorar, as consequências podem ser irreversíveis. Continue comigo até o final e descubra o que está escondido à sua volta. O que te observa quando você dorme. O que ronda sua família sem ser percebido. A proteção que será ativada hoje pode mudar tudo. A tormenta não começa com trovões. Ela começa no silêncio. Antes do vendaval, há calmaria. Antes do impacto, há desprezo. Assim também agem os ataques espirituais que provocam tragédias. Surgem sutilmente, invadem emocionalmente e se instalam como pragas disfarçadas de casualidade. Acidentes misteriosos, doenças repentinas, desastres inexplicáveis. Muitos não sabem, mas há realidades espirituais por trás dessas ocorrências. Espíritos de destruição vagam em busca de brechas, de mentes enfraquecidas, de casas desprotegidas. Eles não têm pressa, mas têm fome. Alimentam-se do medo, do pânico, da dúvida, e quando encontram um ambiente favorável, agem com fúria. Famílias inteiras são atingidas por ondas de dor, sem compreenderem o porquê.
Mas a verdade é que há meios de proteção, há orações específicas, há armaduras espirituais. Não basta rezar qualquer frase, não basta repetir palavras. É preciso declarar aquilo que tem poder. É necessário acionar escudos sagrados que cercam, fecham portas e dissolvem maldições. E hoje você descobrirá uma dessas armas, uma oração milenar, que se torna uma barreira inquebrável contra o pior dos males. Fique comigo, porque essa revelação pode salvar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A presença maligna não precisa de convites formais. Ela se instala onde encontra ambiente receptivo: ódio, raiva, ira, amargura. São portas abertas para forças que agem para interromper jornadas. Algumas pessoas convivem com um padrão de tragédias recorrentes, sempre com a sensação de que algo ruim está para acontecer. Essa sensação não é aleatória. É o reflexo de uma guerra espiritual invisível, mas devastadora. Quando uma alma se afasta do sagrado, a cobertura espiritual se rompe, e assim surgem as tragédias aparentemente inevitáveis. Carros perdem o controle, caminhos terminam em precipícios. Objetos inofensivos tornam-se instrumentos de destruição. Mas nem tudo está perdido. Ainda há tempo de reverter. Ainda há formas de neutralizar esses ataques. E você vai entender agora que a única proteção segura é aquela estabelecida diretamente do trono celestial. O salmo que será revelado não apenas bloqueia o mal, ele paralisa espíritos de morte. Ele impede que a destruição avance. Ele desarma o inimigo, corta correntes, silencia ameaças. E cada palavra pronunciada ativa uma cerca de fogo espiritual, uma muralha sagrada que nem o inferno inteiro consegue romper. Prepare-se, a verdade será exposta, o livramento será acionado. A mente humana resiste em crer naquilo que não pode ver. Mas enquanto muitos duvidam, outros já tombaram por ignorar os alertas. Espiritualidade não é superstição, é discernimento. E o inimigo da sua alma atua justamente onde a vigilância está ausente. Um passo em falso, uma distração mínima, uma escolha mal orientada, e o desastre se concretiza. Espíritos de morte não aparecem vestidos de preto com olhos vermelhos. Eles se camuflam em decisões precipitadas, em ambientes carregados, em influências sutis. Mas há como detê-los. A primeira etapa é compreender que esse mundo é apenas um reflexo do real. A segunda é recorrer à única voz que cala as trevas, a voz do Altíssimo. Neste vídeo, você terá acesso a esse comando. Um salmo específico, ignorado por muitos, mas que contém uma estrutura espiritual que rompe ciclos de tragédia. As palavras desse salmo não apenas confortam, elas guerreiam. Elas marcham como exércitos celestiais diante de você. Se você sente que perdas constantes te rondam, se pressente que algo está errado, então este é seu chamado. Chegou a hora de levantar uma fortaleza espiritual intransponível. O mal age de forma estratégica. Ele não desperdiça tempo com quem está protegido. Seu foco são os desprevenidos, os distraídos, os desatentos. Por isso, muitos vivem presos em padrões de perdas, relacionamentos destruídos, sonhos enterrados, conquistas interrompidas. O espírito da morte não vem apenas tirar o fôlego, ele destrói propósitos, e onde ele passa, deixa rastro de devastação. Contudo, para cada plano do inimigo, há uma resposta do céu. E essa resposta se encontra num salmo que não pode ser lido com pressa. Ele deve ser proclamado como espada, como decreto, como escudo. Ele é um instrumento divino de reversão de sentenças malignas. A cada verso, a atmosfera espiritual muda. A cada linha, a escuridão recua. Este é o momento de ativar essa palavra sobre sua casa, seus filhos, seus caminhos.
O que será dito aqui não é para todos. É para quem entende que a batalha que vivemos é real. E se você está aqui, é porque precisa ouvir. Está pronto para a revelação. Então, receba agora a direção que o céu te envia. Salmo 118. Este é o escudo. Esta é a fortaleza. Este é o salmo que paralisa o espírito de morte, interrompe acidentes, bloqueia perdas. Suas palavras são decretos vivos que cortam correntes invisíveis. Elas reverberam no mundo espiritual com força irresistível. Não morrerei, mas viverei. Essa é a sentença contra qualquer ameaça. O Senhor está comigo, não temerei. Esse é o decreto que anula qualquer laço maligno. Quando este salmo é declarado com fé, ele se transforma em muro espiritual. Nenhuma seta oculta penetra, nenhum plano das trevas prevalece, nenhuma emboscada é concluída. Ele não é apenas um texto sagrado, ele é uma arma, uma muralha, um escudo de fogo. Quando lido com consciência e fé, ele expulsa tudo o que deseja ruína. E este vídeo será sua jornada de ativação. Fique até o fim, há revelações que ainda precisam ser ditas. Há orientações específicas para quem deseja blindagem total. Não saia. O que vem a seguir pode selar sua proteção definitiva. Os espíritos de morte não atuam somente quando a vida está por um fio. Eles se alimentam da decadência espiritual, dos vazios existenciais, das brechas abertas por decisões impensadas. Quando alguém se distancia da presença divina, cria uma rachadura em sua armadura espiritual. E essa fenda atrai calamidades. Caminhos antes prósperos se tornam tortuosos. Relacionamentos promissores desmoronam sem aviso. Sonhos que pareciam concretos evaporam. É nesse terreno que o inimigo planta a semente da destruição. Mas o Salmo 118 não apenas resiste a esses ataques, ele reverte. Ele transforma túmulos em nascimentos, ele apaga decretos de fim. Ele inscreve recomeços em meio a ruínas. Cada frase desse salmo ecoa como trovão contra o reino das trevas. Onde ele é lido, o caos recua. Onde ele é orado, a vida triunfa. Onde ele é crido, a morte perde o domínio. É por isso que você precisa se agarrar a essas palavras com todo o fervor de sua alma, porque existe uma guerra invisível acontecendo, e esse salmo é sua espada afiada. O ciclo de perdas pode parecer interminável. Uma coisa dá errado, depois outra e outra, até que a pessoa começa a achar que é apenas azar. Mas o que muitos ignoram é que por trás desse azar pode estar operando um sistema espiritual de destruição. Espíritos enviados com ordens para gerar confusão, cortar o fluxo da prosperidade, gerar acidentes, plantar doenças, roubar a paz. Eles atuam em silêncio, muitas vezes com aparência de normalidade. Mas o Salmo 118 não os permite esconder-se por muito tempo. Sua luz expõe, sua força desintegra, sua mensagem é clara. Quem confia no Senhor jamais será envergonhado. Não importa o que esteja operando nos bastidores da sua realidade. Se você se alinha com essa palavra, o inimigo será confundido. O cenário pode parecer irreversível, mas o Deus do Salmo 118 não conhece impossibilidades. Ele é mestre em reverter condenações. Ele é especialista em transformar sentenças de morte em testemunhos de livramento. Firme-se neste salmo, não solte, declare-o, até que toda sombra desapareça. Há ataques que não vêm de fora, vêm de dentro. Um pensamento destrutivo, um sentimento de desistência, uma sensação repentina de inutilidade. Tudo isso pode ser reflexo de uma influência maligna operando na mente. O espírito de morte, muitas vezes, atua primeiro nos pensamentos. Ele planta desesperança, apatia, confusão. Quando não encontra resistência, cresce, se fortalece e logo domina.
Mas o Salmo 118 tem poder para calar essa voz interior. Ele proclama: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Quando essa verdade entra em sua consciência, ela repele todo argumento contrário. Ela devolve o ânimo, restaura o brilho, reinventa a jornada. Se você tem sentido um peso invisível, uma vontade de sumir, de desistir, saiba, isso não vem de Deus. Isso é obra do destruidor, e ele só pode ser vencido com a espada da palavra. Por isso, não deixe que pensamentos escuros se enraizem. Substitua cada ideia sombria por uma declaração do Salmo 118. Declare até que a luz rompa, até que o alívio chegue, até que a esperança volte a respirar. A morte não escolhe horário, ela não marca consulta, mas quando enviada por forças espirituais, ela obedece ordens específicas. Existem pactos, rituais, maldições lançadas no mundo espiritual que ativam tragédias com precisão quase matemática. Muitos acidentes que parecem fruto do acaso são, na verdade, consequências dessas programações do mal. Mas o Salmo 118 é um rompedor de ciclos. Ele quebra linhas de destruição. Ele anula pactos firmados em trevas. Ele desfaz palavras lançadas por bocas maliciosas. Ele encerra contratos invisíveis que mantinham famílias sob maldição. Ao declará-lo com entendimento, você não apenas atrai proteção, você gera libertação. Não há encantamento que resista ao poder de uma alma conectada com essa palavra. Não há maldição hereditária que permaneça diante da luz deste salmo. Ele é mais do que poesia. Ele é sentença de vida. É decreto de longevidade. É muralha contra qualquer armadilha plantada no seu caminho. Caminhe com ele, proclame-o e observe como tudo ao seu redor começa a ser transformado. Espíritos de destruição não apenas querem eliminar vidas, eles desejam exterminar legados. Quando uma vida é interrompida antes da hora, muitos outros projetos são abortados. Uma família é impactada, uma geração inteira é afetada. É isso que está em jogo. Por isso, o Salmo 118 não protege apenas o corpo, ele protege a missão, ele protege o chamado, ele protege o propósito que está em cada ser humano. O inimigo sabe que se não puder matar fisicamente, tentará neutralizar espiritualmente. Vai buscar minar o ânimo, destruir a fé, congelar os sonhos. Mas aquele que se ancora nesse salmo tem seu espírito fortalecido. Seus passos são dirigidos, sua visão é restaurada. A vida volta a pulsar, a chama volta a arder. Não importa quantas vezes tentaram te paralisar. O Deus que inspirou essas palavras está levantando guerreiros, está ativando profetas, está restaurando destinos. Não aceite uma vida mediana. Não se conforme com a estagnação. O que foi plantado em você é eterno. E o Salmo 118 é o código para blindar essa semente. Você já percebeu quantas vezes esteve prestes a sofrer um acidente, mas algo invisível o impediu? Já notou situações em que tudo indicava uma perda, mas de forma surpreendente, houve um livramento? Isso não é sorte, isso é intervenção, isso é propósito em ação. Mas e quando o mal insiste? E quando as armadilhas são constantes? A resposta está no posicionamento. Muitos recebem livramentos, mas não blindam o território espiritual, e isso os torna vulneráveis novamente. O Salmo 118 não é apenas um escudo momentâneo. Ele é uma fortaleza constante para quem o carrega no coração. Ele não apenas afasta o mal, ele desarma estratégias futuras, ele antecipa ataques. Ele fecha as portas por onde a morte tentaria entrar. Por isso, não espere o próximo susto, não aguarde o próximo impacto. Levante agora sua proteção, reforce sua cobertura espiritual. Recite esse salmo diariamente, declare com fé, mantenha a atmosfera limpa e verá que nenhum dardo maligno encontrará espaço.
Nenhum espírito de morte terá acesso, nenhum plano de acidente será cumprido. Mesmo diante do caos, há uma mesa preparada. Mesmo cercado por inimigos invisíveis, há um banquete espiritual esperando por você. O Salmo 118 não te conduz ao desespero, ele te leva à vitória. Ele não te paralisa, ele te posiciona. Ele transforma vales escuros em caminhos iluminados. Ele transforma becos sem saída em passagens gloriosas. Mas para acessar essa dimensão de segurança é necessário crer com intensidade. Crer além do que os olhos veem. Crer além do que os sentimentos permitem. Porque o mundo espiritual responde à convicção. Quando você ora com autoridade, o inferno treme. Quando você declara com firmeza, os laços se rompem. Quando você age com fé, os céus se movem. E hoje é o dia para isso. Hoje é o momento de sair da vulnerabilidade e entrar na fortaleza. A morte não terá mais domínio. O acidente será impedido. A perda será anulada, porque o Salmo 118 será como muralha intransponível ao seu redor. O inimigo tenta plantar confusão na mente dos filhos de Deus. Ele sussurra mentiras, ele usa vozes para desanimar. Ele manipula circunstâncias para gerar medo. Mas o Salmo 118 é o antídoto contra todas essas vozes. Ele silencia a dúvida, ele bloqueia a opressão. Ele destrava o entendimento, ele renova a percepção espiritual. Porque quando você o declara, não está apenas repetindo frases, está convocando o exército do Altíssimo. Cada verso ativa anjos, cada palavra libera proteção, cada linha estabelece domínio celestial sobre sua realidade. É por isso que você não pode abrir mão dessa verdade, não pode ignorar esse conteúdo, não pode desprezar o poder que está sendo liberado agora, porque há olhos te observando, há espíritos tentando calar sua jornada, mas você foi chamado para viver, não para tombar, para conquistar, não para recuar, para avançar, não para desistir, e o Salmo 118 será a tocha acesa diante dos seus passos. Você não foi criado para o fracasso. Não nasceu para ser alvo da destruição. Seu destino não é ser interrompido por forças invisíveis que agem na calada da noite. Há um chamado maior sobre sua existência. E para cumpri-lo, você precisa estar cercado de proteção verdadeira, não simbólica. O mundo espiritual reconhece autoridade. Reconhece quem anda na luz. Reconhece quem carrega a palavra viva no interior. O Salmo 118 não é um amuleto, é uma espada, é um escudo, é uma declaração contínua de soberania divina sobre a vida. Quando você toma posse dele, você se afasta do ciclo da destruição. Você abandona a rota do desastre. Você entra em uma esfera onde o mal não tem permissão para agir. Mas é preciso postura. É preciso vigilância, é necessário manter-se firme mesmo quando tudo à volta clama pelo colapso, porque o segredo da vitória está em quem permanece, não em quem começa. E o que o Senhor tem reservado para você vai além do que seus olhos viram até agora. Ele quer te levar além, mas é preciso blindagem espiritual completa. Muitas pessoas vivem tentando se proteger por meios humanos, trancas reforçadas, câmeras, muros altos, alarmes, mas esquecem que o maior ladrão não entra pelas portas físicas. Ele entra pelas brechas espirituais. Ele entra pela raiva não resolvida, pela inveja tolerada, pela amargura alimentada. Espíritos de morte não precisam atravessar janelas para causar estrago. Eles operam nos bastidores, atuam nos sentimentos, ativam tragédias que se manifestam no físico, mas nascem no invisível, e o único escudo capaz de barrar essas ações é a palavra. E não qualquer palavra, mas uma forjada na autoridade do céu, como o Salmo 118. Essa escritura não apenas protege, ela ilumina, ela guia, ela realinha, ela reconstrói.
E, sobretudo, ela bloqueia a entrada da destruição. Por isso, sua arma não está nas mãos humanas, está no espírito. E se você a usar com discernimento, nenhuma força poderá tocar o que é seu. O inimigo pode até tentar, mas cairá diante da luz da verdade que você carrega. Há uma armadilha escondida na vida de quem anda sem direção. Quando se caminha sem proteção espiritual, é como atravessar um campo minado de olhos vendados. A qualquer momento, algo pode explodir. E muitas vezes, quando explode, já é tarde. Mas Deus não nos criou para tropeçar no escuro. Ele nos ofereceu luz, Ele nos deu direção, Ele nos entregou armas, e entre elas está o Salmo 118. Cada linha desse texto sagrado é como uma tocha em meio à escuridão, uma lamparina em um campo de guerra, uma seta luminosa apontando o caminho da segurança. Por isso, não negligencie essa palavra, não despreze esse livramento, não ignore essa direção, porque há lugares que você não deveria pisar, há decisões que não deveria tomar, há alianças que precisam ser rompidas, e o discernimento para isso está contido nesta poderosa oração. Abra seu espírito, receba e ande sob proteção eterna. Quando tudo parece bem, é justamente quando o inimigo tenta atacar. Ele é astuto, ele é paciente, ele espera a guarda baixar, e é por isso que você precisa manter-se vigilante, mesmo nos dias bons. O Salmo 118 não é apenas para momentos de aflição, ele é para todos os dias, porque a proteção precisa ser constante. Você nunca sabe quando o próximo ataque será planejado, mas se estiver blindado, ele não terá sucesso. Essa palavra transforma sua casa em fortaleza, seu caminho em rota de segurança, sua mente em campo protegido. Não importa quantas setas sejam lançadas, elas cairão por terra, porque maior é o que está contigo do que aquele que tenta te destruir. E cada vez que esse salmo é proclamado, o inferno perde força. Os espíritos de morte são desautorizados. Os decretos malignos são anulados. Por isso, não largue essa espada. Mantenha-a em suas mãos. Declare, proclame, respire essa verdade e jamais caminhe desprotegido novamente. Há dias em que tudo desmorona, notícias ruins, palavras pesadas, situações confusas. Você tenta entender, mas nada faz sentido. Então vem o medo, depois a tristeza, em seguida a dúvida. E quando você percebe, está rodeado de sombras. É nesse momento que muitos se entregam. Mas também é nesse momento que os guerreiros se levantam. E você é um desses, porque hoje você está tendo acesso a um segredo espiritual que poucos conhecem. O Salmo 118 é seu escudo contra dias maus. Ele não impede as lutas, mas garante sua vitória nelas. Ele não elimina os inimigos, mas os coloca debaixo dos seus pés. Ele não remove os vales, mas te conduz seguro por dentro deles. Por isso, mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se, você carrega uma espada, uma verdade viva, uma declaração imutável, e com ela não há batalha que você não possa vencer. Mesmo em lágrimas, declare. Mesmo cansado, proclame, porque a vitória está no som da sua fé. Você precisa entender que proteção espiritual não é um sentimento, é uma realidade. Ela não depende do que você sente, depende do que você ativa. E o Salmo 118 é uma ativação constante de segurança divina. Ele trabalha nos bastidores, atua enquanto você dorme, responde enquanto você caminha. Ele constrói uma cerca invisível ao seu redor. Ele desfaz laços antes mesmo de você saber que eles existiam. Ele antecipa tragédias e transforma sentenças. Mas isso só acontece quando ele é usado com fé, com entendimento, com reverência. Por isso, não o leia como um texto qualquer. Leia como quem empunha uma arma sagrada.
Leia como quem está cercado de inimigos e precisa sobreviver, porque é exatamente isso. Sua vida está em guerra e o inimigo não vai parar, mas você também não, porque agora você conhece a arma e com ela nenhum espírito de morte poderá tocar sua família, sua saúde, seus sonhos. A muralha foi levantada. Muitos não sabem, mas suas palavras criam atmosferas. O que você diz atrai realidades. A maldição entra muitas vezes pela própria boca. Uma declaração negativa, uma confissão de fracasso, uma aceitação da derrota. Tudo isso abre portas, mas o Salmo 118 é a substituição dessas palavras. Ele ensina a declarar vida. Ele ensina a profetizar vitória, ele muda sua linguagem, ele transforma seu vocabulário. E quando sua boca se alinha com o céu, sua realidade também se transforma. Você começa a caminhar diferente, pensar diferente, agir diferente, e isso muda tudo. Porque o inimigo não consegue operar onde a verdade reina. Ele não encontra espaço onde a fé governa. Ele não resiste à atmosfera criada por um coração alinhado à palavra. Por isso, use esse salmo como decreto diário. Use como escudo verbal. Use como construção de realidades espirituais. E verá que tudo ao seu redor começará a florescer, crescer, prosperar, protegido. Quando os céus se movem, a terra responde. Quando você declara algo com fé, o mundo espiritual se organiza. Nada permanece igual quando há aliança com o Altíssimo. E o Salmo 118 é essa aliança em forma de palavras. É um pacto verbal, um contrato divino, um escudo firmado. Ele estabelece proteção contra tragédias que estavam sendo preparadas. Ele apaga armadilhas que haviam sido ativadas. Ele desvia acidentes que estavam no roteiro do inimigo. Nada resiste a essa luz, nenhuma sombra permanece. Por isso, não espere o mal bater à porta. Antecipe-se, proclame com ousadia, recite com firmeza. A guerra invisível já começou. Mas você tem em mãos a arma mais poderosa que existe, a palavra viva de um Deus que nunca falha, e quando você a utiliza, nenhuma ameaça prevalece. O impossível se curva, a morte se cala e a vida vence mais uma vez.